Você quer trabalhar menos, ter mais folga, tempo livre com a tua família? Parece maravilhoso, não é? Então, essa é uma proposta polêmica que pode gerar desemprego também, aumento de preços, mais pressão por metas, ou também acelerar a substituição por inteligência artificial e demais tecnologias, né? Calma, pessoal. Antes que você me chama de defensor dos empresários, tá? Assista esse vídeo até o final aqui que tem umas coisas interessantes. Eu prometo para vocês que é um dos vídeos, se não o vídeo mais polêmico que eu vou gravar aqui no canal. Depois da vinheta. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Derrira. Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu sou o Eduardo Derrira, sou psicólogo corporativo e há mais de 25 anos trabalhando com gestão de pessoas dentro das empresas. Atualmente como consultor-diretor, há mais de 10 anos, do Instituto de Desenvolvimento Humano Integrado, Instituto DHI, atendendo as empresas. Na área de saúde mental, plano de cargos e salários, desenvolvimento de lideranças, palestras, treinamentos. E sou professor também de graduação e pós-graduação na área de psicologia e de gestão também. Esse canal, o canal do Derrira, foi criado para a gente falar de saúde mental e gestão, pessoal. E para o crescimento do canal, eu peço humildemente para você fazer o triplo C. Curta, comente e compartilhe. Né? Tem um botão aqui embaixo escrito hypar, onde você hypar o vídeo. Ajuda a gente pra caramba no impulsionamento do vídeo do canal. Porque o algoritmo entende que esse tema é relevante para outras pessoas que, assim como você, busca se desenvolver, busca novos conceitos, novas teorias, conhecimento novo na área de saúde mental e de gestão. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito, muito, muito bem-vindo. Tá? Se inscreva no botão aqui de se inscrever, e você se inscreve tendo uma conta do Google, né? Uma colega minha falou assim, Eduardo, eu quero me inscrever, mas como é que é lá? Eu falei assim, não, entra com a tua conta do Google, né? Que é o teu canal, o teu perfil, e aí você se inscreve, tá? E aperta o sininho das notificações. Quando a gente produzir vídeos novos, você vai receber também a sinalização de vídeo novo, tá bom? Então, o vídeo de hoje é bastante polêmico. Prometo para vocês que tem gente que vai se sentir até incomodado, mas a gente precisa falar. É um tema mais discutido e mais polêmico nos últimos tempos aqui no Brasil. Vamos direto ao ponto? Fim da escala 6x1 é bom ou ruim? A gente pode ter uma resposta emocional, né? Nossa, claro que é bom, né? Quem não quer trabalhar menos, né? Continuar ganhando a mesma coisa. Só que existe um probleminha. As pessoas não estão debatendo isso como realmente deve ser debatido. Então, o pessoal lá em Brasília está debatendo uma coisa com uma explicação mais política, infelizmente. Né? E aí já começa a primeira confusão. Vamos lá. Até demorei a gravar esse vídeo, pessoal, porque eu fui fazer pesquisas, ver vídeos de todos os pontos de vista, né, que eu pude procurar no YouTube, dos colegas que comentam sobre, de uma ala política, de outra ala política. E eu fui parar para observar e fazer um estudo. Tá? Primeira coisa, a gente tem que explicar uma coisa: a diferença entre PL e PEC. O que é uma PL, o que é uma PEC? Ou projeto de lei e uma PEC. Vamos entender. A Constituição estabelece no Brasil os princípios dos nossos direitos fundamentais, né, organização do Estado, os limites de poder. Além de psicólogo, pessoal, eu vou lembrar para vocês também, além de psicólogo, eu fui acadêmico de Direito até o sétimo para o oitavo período, e sou administrador também pela PUC Goiás desde 2004. E eu sempre militei na área do direito também, principalmente do direito trabalhista, né, como gestor de RH nas empresas também. Eu sempre fui preposto, militei muito na área do direito trabalhista, que é uma área que eu sou apaixonado. E a Constituição Federal é essa carta magna nossa, que fala dos nossos direitos, garantias individuais, organização de poder, né, princípios fundamentais, regras eleitorais, enfim, limites e atuação principalmente do governo também. E temos as leis comuns também, que trabalham e regulamentam assuntos do dia a dia, percebe? Só que elas não podem contrariar a Constituição, obviamente. Tá? Então, existe uma hierarquia superior,
né? As leis comuns. Então, nós temos as leis ordinárias, que trata de direito civil, direito penal, políticas públicas, regras administrativas. Então, assim, elas são aprovadas por maioria simples, tá? E tem um processo mais rápido. Então, se esse tema fosse aprovado de uma forma mais rápida, quisesse fazer, bastava um projeto de lei. O que nós temos duas propostas, né, que eu vou falar delas agora. Então, as leis comuns, elas devem respeitar a Constituição. Então, a hierarquia superior é da Constituição Federal, né, a estrutura de Estado, os direitos fundamentais. Já as leis comuns, né, regras práticas específicas. Então, assim, projeto de lei altera. Para você, é mais difícil, para vocês entenderem, mexer na Constituição por emenda à Constituição, a chamada PEC. Porque ela exige 2 turnos de votação na Câmara, 2 turnos de sessão, né? 3/5 dos votos, 308 deputados e 49 senadores. Então ela precisa de uma análise maior, ou seja, um barulho maior. Então, quando se propõe uma PEC, o barulho é muito maior para poder ser aprovado. Concorda comigo? Que é uma emenda à Constituição, não é um projeto de lei. Ah, mas Derrira, o que isso tem a ver com a gente trabalhar menos? Calma que eu vou chegar lá. O que eu estou falando é que se a vontade política fosse de fazer algo mais estruturado, eu vou chegar nisso no final do vídeo, nós teríamos um outro trâmite processual, tá? E não para fazer esse barulho todo. Então, projeto de lei e emenda à Constituição. Vamos entender agora o que foi proposto, tá? Porque assim, o que importa para a gente é que os dois movimentos eles estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí entra a primeira discussão. O PL 1838 de 2026 do governo propõe reduzir a jornada de 44 horas para 40 horas semanais, com 2 dias de descanso. Percebe? Ah, Derrida, mas eu já trabalho de segunda a sexta, então para mim isso. Opa, de segunda a sexta, vírgula, mas você vai ter que trabalhar 40 horas semanais e não 44 horas. Continuar trabalhando 44 horas vai dar o quê? Hora extra. Aumenta o custo para a empresa, certo? E o fim prático dessa escala 6/1, o que é 6/1? Trabalhar 6 dias na semana, folgar 1 obrigatoriamente. Esse é o 1838 de 2026, é um PL do governo. A PEC, né, tem 2 PECs propostas. A número 8 de 2025, da deputada Erika Hilton, que propõe 36 horas semanais, o modelo 3/4. Trabalha 4 dias, folga 3. Imagina você trabalhando de segunda a quinta, folgando sexta, sábado e domingo, exemplo. 3 dias na semana. Nossa, que legal, Derrira. Calma que eu vou chegar lá. Sem redução salarial. Imagina você empresário, né? E a PEC número 221/2019, do deputado Reginaldo Lopes, fala de uma redução gradual para 36 horas semanais, só que propondo uma transição em 10 anos. Tá, vamos lá. Então, nenhuma foi aprovada ainda. Tá? Mas, se isso avançar, e está avançando, vai impactar profundamente as nossas vidas. Mesmo que depois a gente possa rever, voltar atrás, né? Então, politicamente, pessoal, isso fica quase que impossível da gente falar. Porque nenhum político ele quer perder popularidade. Então vai ser impossível disso não ser aprovado esse ano por conta das eleições, percebe? Ah, vamos aprovar isso aqui, depois eu ganho a eleição e a gente vê o que vai dar, porque eu vou agradar o povão. Vamos dividir esse vídeo, pessoal, em 3 etapas. Os benefícios, os riscos e uma solução racional. Pode ser? Pode ser? Pra gente não ficar nem de um lado ou de outro, né? Tem benefícios, tem riscos e tem uma solução racional. Vamos para o bloco primeiro dos benefícios. Vamos ser honestos. Exigem realmente benefícios reais, né? Eu tenho menos burnout, ansiedade, risco de depressão, eu tenho uma convivência familiar com meus amigos, com meu cachorro, enfim. Um descanso maior, uma melhor qualidade de vida. Com certeza,
Se a gente vira para a empresa e fala assim, olha, agora eu estou indo, eu tenho que trabalhar menos e eu vou ter mais tempo livre. E tempo livre é ótimo, né? Só que tem uma coisa que a gente precisa pensar. Um estudo da Universidade de Stanford realmente mostrou que depois de 50 horas semanais a produtividade começa a cair. 50 horas, a produtividade começa a cair. E depois de 55 horas ganha muito mais força, é muito mais... Né, o ganho adicional é irrelevante. Para botar a pessoa para trabalhar 55 horas mesmo. Só que no Brasil é 44. A Organização Mundial do Trabalho, a OIT, diz que quem trabalha acima de 55 horas semanais tem um risco aumentado de AVC e doenças cardíacas. Tá? Então, aí pensamos, uma semana de 4 dias, né? Testes no Reino Unido, pessoal, na Islândia, mostraram que nós tivemos uma manutenção da produtividade mais satisfação para trabalhar 4 dias. Tá, ok. Então, trabalhar demais também destrói a produtividade. Concorda comigo, pessoal? Poxa, Derrida, eu tô trabalhando pra caramba. Eu não consigo render mais. Nós temos que ter realmente momentos de parada, de reflexão, de qualidade com a família, com os amigos, com a natureza, uma conexão com os animais. A gente tem que ter isso. Renova a nossa energia. Concordo. Mas aqui mora uma grande armadilha econômica. Vamos entender? Em questão de produtividade. Como que é calculada a produtividade? Teve gente que me perguntou, Derrida, como que eu calculo a produtividade? A gente tem o que sai dividido pelo que entra, né? Processos dividido por horas trabalhadas. Então a gente tem números. Então os níveis da produção do brasileiro pelo PIB, pela hora trabalhada, se a gente pegar assim, produtividade do trabalho é igual a PIB dividido por horas trabalhadas. A organização, fiz minhas anotações aqui, a organização como a Organization for Economic Cooperation and Development International Labor Organization, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também, usam métricas assim, para medir a produtividade. E a fonte mais confiável para isso é a Organização Econômica, né, do Desenvolvimento, que é a produtividade do trabalho por horas trabalhadas, basicamente quanto a gente consegue produzir naquele tempo que a gente está trabalhando. Isso também não mede muito a questão de esforço individual do trabalhador e também um indicador que coloca junto tecnologia disponível, capital investido, infraestrutura, qualidade de gestão, nível educacional e emocional e a eficiência organizacional. Vamos parar para pensar? Como que está no Brasil em termos de tecnologia disponível, em comparação com os outros países desenvolvidos? Percebe? Capital investido, investimento nas empresas para o ganho realmente do trabalho. Como que está a questão de infraestrutura da maioria das empresas? Vamos falar dos médios e pequenos empresários. Não estou falando dos grandes, os médios e pequenos, que é a maioria esmagadora dos empregadores no Brasil. Tá? Como que está a qualidade de gestão? Quer falar para mim como é que está a qualidade da gestão da tua empresa? Comenta aqui nos comentários do vídeo, que está aberto para comentar. Fala como é que é a qualidade da gestão da tua empresa. Fala como é que é a infraestrutura da tua empresa. Se o pessoal está investindo em capital, qual que é o nível educacional de entrega, tá? E principalmente a eficiência de trabalho. No Brasil nós temos uma cultura bem, né, que chamamos de cultura tupiniquim, antiga, desde os primórdios do Brasil de 1500, de eu sou amigo do rei, eu vou trabalhar menos ou ganhar mais, não porque eu sou amigo aqui do fulano, né, o jeitinho brasileiro, não, porque isso aqui a gente dá um jeitinho. A gente sai mais cedo, mas sexta-feira, já deu 5 horas da tarde, eu já vou embora. Né? Serviço público na sexta-feira à tarde. Como é que funciona o serviço público na sexta-feira à tarde, aí na tua cidade, no teu estado? Conta aí pra mim. Fala aqui nos comentários. É legal? Como é que é? Funciona? Me conta. Segunda-feira pela manhã, né? Eu já fui funcionário público também, tá, pessoal? Teve gente que não me conhece, mas eu já trabalhei em 2 órgãos do governo aqui no estado de Goiás, no órgão de trânsito e no órgão de turismo. E eu já vi pessoas trabalhar de todas as formas, tá? Pessoas que entregavam pra caramba, pessoas que, os famosos nó cego, né? Então a produtividade do trabalhador brasileiro, né?
preguiçosos. E os últimos dados que nós temos de ranking de produtividade no mundo, em 2023 e 2024, no Brasil nós temos cerca de 20 a 25 dólares por hora trabalhada. 20 a 25. Na Irlanda, é o primeiro país de hora trabalhada, o ranking aqui, 135 dólares por hora trabalhada. 135. Segundo, Luxemburgo, 107. Terceiro, Noruega, 94. Quarto, Dinamarca, 92. Quinto, Bélgica, 90 por hora trabalhada. Sexto, Suíça, 86. Estados Unidos em sétimo, 84. Áustria, 83. Alemanha, 83. Holanda, 82 dólares por hora trabalhada. Brasil, 20 a 25. O Brasil não entrou nem nesse ranking, tá? O Brasil não entrou nem nesse ranking. Então, Alemanha, Holanda, França, Dinamarca trabalham menos horas por ano do que países latino-americanos e produzem muito mais por hora. Então, o exemplo citado pela OCDE, né, Alemanha, menos de 1.400 horas por ano. México e Costa Rica, menos de 2.000 horas por ano. México. Tá? Então, isso reforça uma discussão importante no Brasil. Que o problema, muitas vezes, não é as pessoas trabalharem demais, é render de menos. A baixa produtividade sistêmica, não só da pessoa. Estou colocando aqui agora também a reflexão que a gente tem que fazer de tecnologia, gestão, infraestrutura, burocracia. Então, o ponto central dessa tabela é a questão de produtividade. Então, o Brasil entra em comparação internacional com algumas questões aqui, deixa eu ver aqui, onde a gente encontra mais ou menos na posição de número 78 de um ranking de 130 países de produtividade. Então, naquela primeira pesquisa, o Brasil nem apareceu. Em algumas, como a OCDE aqui, nós estamos na posição de 78. Então, nós temos uma produtividade de 25 a 30% de um trabalhador norte-americano, por exemplo. E o sistema norte-americano trabalha por horas. Você trabalha 3 horas, você ganha 3 horas. Você trabalha 5 horas, você ganha por 5 horas. Você trabalha 10 horas, você ganha por 10 horas. Eu tenho amigos, parentes que moram nos Estados Unidos. E assim, eu acredito que vocês tenham também. Comenta aqui nos comentários, né? Os seus parentes, seus amigos, como é que é o trabalho nos Estados Unidos? É muito menos burocrático você entrar e você sair, abrir um negócio. Então você tem uma questão de impostos, né, de obrigações muito mais bem estruturadas. Concorda comigo? Então nós temos aí de 25 a 30% de produtividade de um trabalhador norte-americano, né? Abaixo da média mundial. Então, algumas evidências confiáveis que a gente pôde pesquisar aqui, né, na própria OCDE, mostra que, constantemente, países com menos horas anuais trabalhadas, como Holanda, Dinamarca e Alemanha, frequentemente têm produtividade por hora maior, né, do que países com jornadas longas. Então, a questão não é o tanto que você trabalha, é o tanto que você entrega, né? A World Health Organization, junto com a International Labour Organization, é um estudo conjunto publicado aqui, que o trabalhador de 55 horas semanais mais, com risco de AVC, doenças cardíacas, em compensação com o pessoal da jornada de 35 a 40 horas, tem uma diferença muito grande. Só que a diferença também está na qualidade da entrega. Se você consegue trabalhar menos e entregar mais, você pode descansar, tranquilo. Só que no Brasil a gente tem a questão do você é obrigado a bater o ponto e ficar lá sem fazer nada, mesmo que você não tenha mais nada para fazer. É uma cultura brasileira que a gente tem que começar por ela. A sua empresa deixa você ir embora quando você termina o trabalho? Comenta aqui, quero te ouvir. Tá? Se a sua empresa já está praticando isso, não importa quanto você trabalha, e sim quanto você entrega. E tudo isso depende do trabalho intelectual, das tecnologias, dos escritórios, né? Algumas funções que têm uma fadiga mental maior. Então, pessoal, o problema é que o Brasil, a gente não precisa reduzir, só parar na canetada e começar a reduzir o tempo. A gente precisa produzir mais. E os setores mais impactados, obviamente, supermercado, né, com essa lei, com esse projeto de lei. Supermercados, farmácias, restaurantes, hotéis na área de turismo, né, hospitais, postos de combustíveis, logística, call center. São setores que eles precisam funcionar
sempre. Como é que o empresário vai fazer nesse caso? Ele vai ter que contratar mais gente? Eles não podem simplesmente fechar. Imagina um hospital, não tem gente para trabalhar aqui, porque o pessoal já liberou para trabalhar menos, a gente vai fechar a porta aqui. Não tem como. Um posto de gasolina, né? Restaurantes, entendeu? No estado do Espírito Santo, fiquei sabendo que a convenção coletiva dos supermercados já está permitindo que não funcionem aos domingos por questão de falta de mão de obra. Tá? Então, contratar pessoas. Hoje as empresas já estão automatizando mais. Né? Quantas lojas você conhece que já não tem mais caixa? Você já passa no totem e vai embora. A inteligência artificial vai começar a atender a gente. Né? Imagina você numa loja de calçado, você pega o calçado e você pergunta para a inteligência artificial instalada ali. Fulano, o que você acha? Isso aqui combina com a roupa que eu estou vestindo? Como é que é? E aí você vai ter uma opinião, você vai calçar, você vai experimentar, vai pagar e vai embora. Já não vai ter gente. Né? A IA vai substituir. Né? A IA já está substituindo muita gente. Então, muita gente pode comemorar menos horas, mas depois o desemprego vai chegar. E a inflação vai aumentar. Porque as empresas vão ter que aumentar o custo. Né? Por quê? Teve redução de impostos? Não, né? Teve facilidade para as empresas? Também não, né? Então eu vou falar para o pessoal trabalhar menos. E quem vai pagar a conta? Porque eu tenho que manter minha folha. Eu tenho que produzir a mesma coisa ou mais. Então vai aumentar a pressão o quê? Pelo resultado. Concorda comigo? Ah, você produz 50, né? Com 44 horas. Legal. Você quer trabalhar menos, né? Beleza, legal agora. Só que agora é o seguinte, cara. Tu vai sair mais cedo, né? Legal. Só que eu preciso que você produza as mesmas 50 no tempo que você está aqui. Corre, vai, entrega, vamos. A pressão vai aumentar. Ah, não consegue entregar, não? Beleza, vamos contar, vamos substituir. Não consegue entregar. Entendeu a relação? Então a pressão por resultado vai aumentar. Então a gente vai ter mais cobrança, ou seja, o burnout, a pressão, a depressão, né? Transtornos. Nós vamos ter um aumento disso. Para aquelas pessoas que vão trabalhar menos, mas elas vão ser mais pressionadas. Né? Ah, não quer entregar. E outra coisa, vamos lá. A informalidade. Você trabalhando menos, certeza que você vai ficar 3 dias na sua casa, 2 dias na sua casa, sem fazer nada, de pernas pro ar, jogando videogame, assistindo uma série, brincando com seus filhos e tal. Ou você vai buscar alguma coisa para complementar a sua renda? Tenho quase certeza que é a segunda opção. O Brasil, informalidade, para vocês terem uma ideia, 38,5 milhões de trabalhadores hoje estão na informalidade, sem carteira assinada, sem registro. Né? Ou seja, quase nós temos aí 4 em cada 10 trabalhadores estão na informalidade. E a gente ainda tem também a questão dos benefícios sociais no Brasil hoje, que a gente está falando de mais de 50 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas impactadas por programas como Bolsa Família. E a gente, se a gente for colocar BPC, INSS, outros auxílios, Bolsa Família, BPC, aposentadorias, pensões, seguro-desemprego, outros benefícios, nós estamos falando de 94 milhões de pessoas recebendo auxílio do governo. Você me dá certeza que essas 94 milhões de pessoas estão quietas em casa descansando porque precisam? Veja bem, eu não sou contra os benefícios, sou contra como eles são concedidos e de que forma que são o critério. Tá? Então tem gente que realmente precisa. O governo tem que fazer esse estudo. Mas tem gente que está pegando e continua trabalhando e na informalidade, eu vou vender churrasquinho, eu vou ser Uber, eu vou fazer outra coisa para complementar a renda. E não querem assinar carteira. E as empresas não conseguem contratar por conta disso também. Né? Na nossa empresa aqui na DHI, nós temos vaga em aberto, 6 meses de vaga em aberto. Vocês recrutadores sabem. Escreve aqui nos comentários como é que estão as contratações na tua empresa. Acha gente fácil? Principalmente na área operacional? Então se o Brasil hoje tem cerca de 203 milhões de habitantes e eu tenho 94 milhões de pessoas recebendo algum tipo de benefício e já vão para a informalidade, se você trabalhar menos, você vai ter mais gente fazendo Uber, você vai ter gente mais vendendo comércio na rua, você vai ter gente fazendo mais diária, bicos de todo jeito. Então você acha que as pessoas vão parar para descansar? Seja sincero, olha para mim e fala. Escreve aqui para mim, não, Eduardo, realmente, ô Derrira, eu vou ficar 2 dias na minha casa de papo pro ar, descansando a minha mente. Ou você vai arranjar alguma outra coisa para ganhar um dinheirinho. Entendeu? As coisas vão estar mais caras, porque as empresas vão aumentar, vão repassar o custo.
né? Vai ter abatimento de impostos? Então isso mostra quanto o mercado está frágil, tá, pessoal? Então vamos falar um pouco rapidamente de política, né? Então nós estamos em ano eleitoral, independentemente de qual lado você esteja, no meio, não sei, não me interessa. Mas é um tema popular, é um tema de discurso fácil, que chama a população, né? Que ganha popularidade, então quer botar na mídia, né? Não fazer um PL, mas fazer uma PEC para poder ter várias instâncias, botar na mídia, ir na mídia, discutir. Aí eu estou a favor do trabalhador e poder ganhar notoriedade política. Vamos falar agora do último bloco, que é uma solução que eu acredito ser mais racional para o tema. Tá? Eu atendo muitas empresas como RH, eu sou RH terceirizado de algumas empresas, além de atender como psicólogo clínico. Sempre estamos fazendo a parte de treinamento e desenvolvimento, plano de cargos e salários, construção do plano de carreira, entre outros. Eu vivencio empresas todos os dias de diferentes segmentos. Tá? A gente pode falar aqui de segmentos diferentes, eu tenho história para contar. E eu falo para vocês, pessoal, sem medo de errar, todos os segmentos vão ser impactados. Então a gente precisa ter uma solução mais racional. Tá? Eu não sou político, não sou candidato, não sou filiado a partido nenhum, tá? Eu sou uma pessoa mais racional politicamente falando. Vocês raramente vão me ver dando opinião na polêmica sobre política nas redes sociais, mas nós temos que ter uma solução racional. Então, é um assunto que a gente tem que tratar com responsabilidade. A gente tem que pensar o seguinte, que esse poderia ser um assunto discutido gradualmente, por setor, chamar a sociedade para conversar, os sindicatos, as representações, para conversar, para ver melhor qual que é a realidade de cada um deles. Né? Rever coisas da Constituição da CLT, né? Perdão, da CLT, rever algumas coisas da CLT que precisam ser mexidas e adaptadas para isso, tá? Nas convenções coletivas. Uma ajuda do governo no fomento a investimento em tecnologia para melhorar a qualidade de trabalho, né? Uma melhor qualificação profissional. Qualificação profissional, pessoal, não estou falando só para abrir um curso novo ali no Sistema S ou não. Abrir um curso novo ali, deu cota, não estou falando desse investimento. Eu estou falando investimento em tecnologia de estudo, capacitação e profissionalização de professores, sim, tá? Professores, para você ter uma melhor utilização da tecnologia em sala de aula de coisas práticas e não somente fazer o aluno sentar na sala de aula e poder sair de lá com certificado. Eu falo isso com conhecimento de causa, né? Em faculdade, universidades e pós-graduação, eu estou desde 2008 como professor aqui em Goiás e em alguns locais do Brasil. Já ministrei aula em vários locais. Sou seletista de uma faculdade em Goiânia, inclusive. Eu dou aula para o curso de psicologia à noite, né? E para uma matéria de planejamento estratégico da turma de 7 períodos de administração nesse semestre. E outras 3, 4 matérias da área de psicologia. História da psicologia, behaviorismo, neurociência do comportamento e psicologia organizacional. Então, sou professor dessas cadeiras. E eu sinto na pele, eu vejo alunos, professor, eu estou aqui porque eu quero diploma, e depois dane-se e tal, porque, né? Então, a gente não tem uma cultura no Brasil que, poxa, eu vou aprender. Não, eu vou ter um diploma. Percebe? Então, a gente tem que mudar a cara da educação brasileira. E começar lá do primeiro grau. Primeiro, educação básica infantil, com costumes, moral e cívica. Tá? São matérias que não temos mais, né? Então, para a gente educar os jovens no bom relacionamento, e não só ensinar a lei e fazer continha rápida, não. É relacionamento de crianças. Para depois a criança ter uma base moral para entrar e aprender as matérias que tem que aprender, para depois aprender uma profissão. Então, a educação brasileira precisa ser revista como um todo. Tá? Então, a gente precisa mexer na educação. A questão de impostos, se o governo realmente quer gerar mais empregos, porque isso vai gerar até mais ofertas de emprego, concorda comigo? Tem empresa que vai querer contratar mais para suportar a vaga que ela precisa produzir, e ela vai achar a gente aonde? Só que tem os benefícios que estão impactando um pouco nessas contratações.
e a qualificação está baixa, e o pessoal quer ficar mais na informalidade. Então nós vamos ter mais vagas de emprego abertas, algumas. Algumas empresas não vão resistir isso, vão fechar. Hoje nós já temos um número absurdo de empresas que fecham, entram em RJ, recuperação judicial. Não é verdade? Nós nunca tivemos tantas empresas sendo fechadas por conta dessa economia do jeito que está. Nunca tivemos. Né? E isso vai aumentar. A taxa Selic deu uma baixada agora semana passada, de 0 ponto pouquinho, mas, poxa, não é nada do que a gente precisa. Nós estamos com juros aí beirando os 15%. Ficamos quanto tempo com juros na taxa Selic com 15%? Isso inviabiliza novos investimentos nas empresas. A taxa de juros Selic vai continuar com esse patamar alto? Aí eu pergunto para o Banco Central, vai continuar? Entendeu? Então, se a empresa não tem incentivo nem para investir, como é que ela vai querer contratar mais mão de obra, investir em tecnologia? A empresa tem condição, ela vai tirar pessoas e investir em tecnologia, colocar um caixa eletrônico, um token, né? A gente vai no supermercado hoje lá, você não passa, muitas vezes você não passa no caixa, você já vai lá direto, paga lá direto. Essa é a tendência. Então vamos lá, pessoal. Então é preciso a gente repensar, né? Preciso repensar. Imagine o hospital tendo que contratar mais, um posto de gasolina, tudo vai aumentar de preço. Então, todo mundo quer trabalhar menos. A pergunta é, o Brasil está preparado para isso? É assim no Brasil que a gente vai fazer as coisas. A prova a toque de caixa. Vai, tá valendo. Agora, só porque tem eleição? Há um tempo atrás parece que o Brasil preocupava mais com a Copa do Mundo do que com a eleição, né? Só que agora o pessoal tá vendo a eleição porque, assim, tá uma polaridade muito forte no Brasil entre esquerda e direita, e o centro está entrando forte agora para surfar na onda. Então não vou falar nem a favor da direita, nem a favor da esquerda, nem do centro, tá? Só que eu acredito que o Brasil precisa organizar uma questão de comércio mais livre, de uma economia mais pujante na questão das empresas e menos Estado. Reduzir um pouco a participação do Estado, de impostos, benefícios, o Estado não vai aguentar. E as empresas agora com essa não vai aguentar, porque vai mexer no impacto, no que mais dói nas empresas, folha de pagamento. As empresas estão preparadas para isso? Cenas dos próximos capítulos, né? Então a gente precisa evoluir a discussão, nós precisamos levar para a sociedade e não aprovar isso rápido como uma coisa eleitoreira. Precisamos pensar melhor, rever educação, rever tecnologia, rever investimento, rever impostos. Se abaixar impostos e abaixar juros, aí sim o governo dá jeito de elevar a nível de empregabilidade verdadeira, né? Rever os benefícios sociais, organizar eles melhores, de uma forma melhor. Tá? É isso que o Brasil precisa, e não simplesmente, não, agora vocês vão trabalhar menos. Não é isso que o Brasil precisa. Nós não temos a mesma realidade dos outros países do mundo. Ponto. Dados comprovam. Pesquisas estão aí. Para quem quiser ver, digita na internet e você vai ver. Né? A produtividade do brasileiro é baixa. Né? Além da produtividade brasileira, a gente ainda tem a cultura do trabalho menos, com menos esforços. Né? Tudo que o brasileiro pode fazer, ele chega às 8 horas da manhã na empresa. Fala a verdade para mim. A maioria do pessoal trabalha de 8 às 18? Certeza? Tira o horário do almoço certinho? Tá bom. Tá? O que tem de gente que chega, bate ponto às 8 e começa a render alguma coisa às 9, e quando chega às 11h30, já está perto da hora do almoço, já começa a largar ali um pouquinho, e já começa a preparar para o almoço, aí depois do almoço, chega lá 5 minutos depois, dá uma espreguiçada, bate ponto, chega lá, vamos supor, uma hora, 1h30. Espera aí uns 15 minutos para pegar no tranco de novo. Aí na hora que dá 5h30, já está acabando a bateria para ir embora. Certeza que a gente rende mesmo as horas que a gente trabalha? Fica aí a provocação, tá, pessoal? Fica a provocação. Então, é um tema muito sério que as autoridades precisam rever, só que eu tô com medo porque, como eu falei, em ano político, todo mundo vai querer aprovar isso para não ficar mal com o povão. Só que o povão tem que começar a pensar. Tem que começar a pensar. Rever a opinião do seu candidato, principalmente a senador desse ano. Tô falando nem de presidente, tô falando de senador, de deputado. A gente precisa mudar Congresso. Tá, pessoal? São eles que são a base.
quando eles não estão junto com o Poder Executivo, seja lá quem for, o Poder Executivo tem que ficar soltando verba para poder fazer com que eles voltem nos projetos. Então, assim, a estrutura política do Brasil está toda bagunçada. Não é assim que a gente vai para frente. E ainda por cima o governo ainda fica querendo dificultar para as empresas, e esse projeto vai dificultar para as empresas. Aguardem, porque se isso passar do jeito que está sendo passado, mal feito do jeito que está sendo, ou se aprovar uma ainda de 4x3, 36 horas semanais, meu Deus, o brasileiro não está acostumado com isso, não é da nossa cultura. Não adianta vir comparar com... Derrira, mas lá no outro país é desenvolvido, eles trabalham bem menos. Vai trabalhar lá, trabalha lá. Vê se você não vai trabalhar, você não vai ter que render muito mais em menos horas. Corre, você não tem tempo nem para ir no banheiro, vai, rende, corre. Trabalha menos, mas tu rende mais, entrega mais. No Brasil, você trabalha 44 horas semanais, uma folga do caramba, vendo o que vai dar, toma um cafezinho, conversa ali com teu amigo, né? Lê um jornal, entra no site, vê as notícias de esporte, né? Piadinha da quinta série, aí, né? Tem toda essa parte. Vai fazer isso lá no estrangeiro, se você tem tempo para fazer isso. Então não vem comparar, não. Cultura totalmente diferente. Tá bom, pessoal? Investimento, economia, cultura, política. Então, preste atenção, se você tem consciência, antes de você sair por aí aprovando, vou trabalhar menos. Se você tiver trabalho, você me conta. Quero te ouvir, tá? Comente aqui, fale aqui qual que é a sua posição. Fiz uma reflexão. Mande esse vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas que trabalham contigo, que têm uma opinião, um senso crítico, político e social para pensar nessa questão e não simplesmente achar legal que você vai trabalhar menos. Compartilhe esse vídeo com o teu chefe, com as pessoas que trabalham com você, com seus familiares. Comente aqui, dê a curtida, a gente agradece muito. Até o próximo vídeo do canal, fica a reflexão. Eu falei para vocês que é um vídeo polêmico, tá? E eu convido vocês, vamos pensar juntos? Um abraço.